Olá, eu sou o Lugero Neto e este é o Theomídia Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Bom, estão aqui conosco nesse nosso programa duas pessoas que vêm falar a respeito de algo que eu amo muito. Sou suspeito para falar desse assunto. Na verdade, acho que todo assunto eu sou suspeito de alguma coisa. Mas estão conosco Andrea e Diane, que vêm falar a respeito do Classical Conversations. Até meu sotaque tá certo, Diane? Tá ótimo. Ótimo, então pronto. E o Classical Conversations é uma comunidade, um currículo, né, que assiste famílias homeschoolers. Mas esse assunto é de vocês, não é meu, apesar de eu amar esse assunto, então eu vou passar isso para vocês. Antes de mais nada, o pessoal que está ouvindo quer conhecer vocês. Eu falei Andrea e Diane, né? Minha mãe me deu uma educação melhor do que essa, de apresentar melhor as pessoas. Então, Diane, se apresente para quem está nos ouvindo, por favor. Olha, meu nome é Diane Ellis, eu sou casada com o Mark há quase 42 anos. Uau! E temos 5 filhos, 11 netinhos. Uau! Eu tenho 4 noras, porque eu tenho 4 homens, e uma moça que ainda não se casou. E estamos aqui no Brasil 27 anos. Uau! 27 anos. E qual é a sua tarefa no Classical Conversations? Olha, sou serva do Senhor, que Ele manda, eu faço. Amém, amém. Não era algo que eu estava planejando, programado para a minha vida, mas nós educamos nossos filhos em casa. Então, chegou um momento que o homeschooling estava vindo para cá e meu filho falou: mãe, você vai deixar toda a sua experiência desperdida? E ele me encorajou a procurar um caminho para ajudar as famílias que estão querendo começar. E a gente entrou em conversas com Classical Conversations e deu certo. E eles pediram que eu apresentasse o Classical Conversations aqui no Brasil. Então, a gente está neste caminho. Ótimo, muito obrigado. Andrea, agora é sua vez de se apresentar. O pessoal está ouvindo, tem Diane e tem Andrea. Quem é Andrea? Bom, eu sou Andrea Barros, sou casada com o João Carlos vamos fazer 22 anos agora em julho. Eu tenho 3 filhos, a Ana Beatriz de quase 20, a Ana Júlia de 16 e o David de 13. Eu tô nesse meio homeschooler, já é o nosso 6º ano de homeschool. E eu fiz homeschool antes do CC, então eu sei como é a vida sem comunidade, sem um currículo pronto. E desde que o CC chegou aqui, lá o primeiro prático lá em Atibaia, nós estávamos lá chorando muito, né? Porque foi resposta de oração. E é isso. Você também mora em Atibaia? Moro. Então, vocês estão falando de Atibaia. Lá, qual é a igreja da qual vocês fazem parte? Eu faço parte da IEM, que é a Igreja Evangélica de Maracanã, que fica dentro do condomínio do Palavra da Vida. Ótimo. E Diane? Faço parte da Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Atibaia. Ok, da Piba. Eu disse para vocês que eu sou suspeito de falar, né? Famosa Piba. Eu faço parte do Pregue a Palavra, eu sou missionário de uma missão que é da Piba, né? Então, morei também 1 ano e meio em Atibaia e o pessoal da Piba vem sempre aqui. A gente já fez uma live com o pastor Mendes e Davi, André, Nelson e outros pastores da Piba estão sempre aqui no nosso podcast. Então, muito bom ter vocês conosco, da IEM e da Piba. Né? Não é só porque é da Piba, não. Não, só da Piba a gente vai privilegiar aqui. Não. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre o que é Classical Conversation. Diane, antes da gente falar sobre o Classical Conversation, você disse, não, eduquei meus filhos em homeschooling, né? São 5, né? 4 homens, uma moça. O que é o homeschooling? Que bicho de 7 cabeças é esse? Esse povo muito doido, que filho não vai para a escola. Que coisa é essa, né? Um parênteses, né? Para quem está me ouvindo saber. Minha família é homeschooler.
Eu não fui educado como homeschooler, mas eu, minha esposa e meus filhos, né? Nós somos homeschoolers e nós fazemos parte do Classical Conversations. Por isso que eu falei, eu sou super suspeito. Né? Daiane, explica um pouquinho o que é o homeschooling, conta um pouquinho da sua experiência, por que vocês fizeram isso. Vamos para o pessoal ir ouvindo e a gente conversando sobre esse assunto. Tá bom. Em primeiro lugar, eu nunca participei com meus filhos em Classical Conversations. Sério? É porque não existia naquela época. Bom. Então, nós começamos a pensar em homeschooling porque Mark estava saindo do seminário, de Dallas Seminary. Os filhos estavam prontos para começar a ser educados na escola. Também eu não fui educado em homeschooling. Mas a gente estava indo nos caminhos de missões. Então, eu pensei, será que a gente vai colocar nossos filhos numa escola, depois tirar para mudar para tal campo, e depois tirar para fazer o treinamento? Então, a gente procurou essa ideia de ter essa constância de educação em casa, mas a gente estava com temor e tremor. Então, eu tinha algumas amigas que me orientaram e foi interessante que a gente decidiu, vamos dar uma tentativa durante um ano, orando que Deus nos oriente. E no final do ano, tinha dado tudo certo. Ainda que eu estivesse com... será que eles estão aprendendo como deveriam? E depois do segundo ano, porque a gente continuou, a gente fez aquele exame do estado, para ver se estavam no nível certo. E a gente nunca parou, porque estava dando certo e o tempo em família, o tempo de investir nas vidas dos nossos filhos foi tremendo. Eu não trocaria por nada. Quando vocês começaram, vocês já tinham os 5 filhos? Como é que foi? Nós tivemos 3 quando começamos e tinha, naquela época, mais ou menos 3 currículos para escolher, porque estava também começando nos Estados Unidos. E cada estado tinha as próprias regras. Então, por exemplo, a gente estava morando em Texas, que estava muito aberto. Então, a gente não tinha que seguir certas regras muito fortes. Mas no estado de Nebraska, onde meu marido ele, foi criado, estava considerado ilegal. E foi um pastor que foi para a prisão. Porque ele insistiu nessa liberdade de ensinar seus filhos em casa. E eu vejo que ele abriu a porta para todo mundo. Porque ele ganhou o caso. E nós percebemos como Deus colocou a responsabilidade da educação, da criação, do ensino para os pais. Que bênção, que bênção. André, como é que foi a sua experiência? Você falou que começou antes do Classical Conversations e tal, e depois veio. Conta um pouquinho a sua experiência. Por quê? Porque também a Daiane Ellis é americana, né? Então, lá no Texas. Aí a gente fala assim, não, americano é mais fácil, né? Eu morei nos Estados Unidos em 96, 97, fazendo aquele tipo de intercâmbio, né? E no Alabama, que também é mais conservador e tal, grandes escolas. E eu tinha alguns amigos homeschoolers. Para mim, aquilo ainda era meio estranho. Mas no Brasil, né? Isso é coisa de americano. Como é que foi? Missionário. Missionário. Você também é missionária? Não. O seu marido é pastor? Não. Então, como é que foi essa experiência para vocês de... Não, vamos educar as crianças, os meus filhos em casa. Eu sempre, desde a minha mais velha, eu tinha alguns pensamentos muito sólidos, por exemplo, que a primeira infância é toda com a mãe em casa, porque eu sou personal trainer. Então, eu trabalhava muito, e aí fiquei grávida da minha primeira filha, e aí o Senhor começou a me incomodar. Olha, eu te chamei para cuidar dos seus filhos, não para trabalhar dessa forma como você trabalha e ganha dinheiro. Então, ali já foi uma quebra para mim. Eu parei de trabalhar, assim, eu dava aula para banqueiros em São Paulo. Banqueiros em São Paulo. Eu ganhava uma hora aula muito alta, né? Fui muito criticada. Então, minha primeira quebra, assim, com o sistema do mundo, eu digo, foi aí. Então, eu já falei, bom,
começou com a questão da lei de colocar com 4 anos. Eu falei, não coloco criança nenhuma com 4 anos na escola, porque é muito pequena, né? A obrigação é minha, ela tem que ser formada por mim, não por desconhecidos, né? E aí Então, essa foi a primeira quebra que eu digo que Deus já estava me preparando, né? Foram para a escola, tal. Tive meus outros filhos. Nunca foi um encaixe muito perfeito. Porque mesmo escolas confessionais têm dificuldade, porque eles são obrigados a seguir determinadas leis. Tem o professor que você não sabe direito o que ele pensa, qual a cosmovisão dele, né? Então, eu já tinha ali meus conflitos. Até que eu ouvi falar sobre homeschool. Deve ter por aí uns 10 anos. E eu comecei a orar mesmo a respeito. E a estudar, a buscar outras famílias. Até que chegou um ponto e meu marido não concordava. Porque ele teve uma experiência ótima na escola. Eu também tive, para ser bem sincera, né? Mas eu não fui ensinada numa cosmovisão cristã. E eu vi que isso fez falta. E ele também, né? Então, quando eu comecei a estudar esse mundo, eu entendi essa questão que a educação, ela não é uma caixinha separada, não existe essa esquizofrenia. Aqui é minha religião, aqui é a educação formal acadêmica, né? É uma coisa só, faz parte, né? Jesus reina sobre a educação acadêmica. Ou senão a coisa né? Isso começou a entrar em conflito comigo. E aí as minhas crianças não iam tão bem na escola, porque nem todo mundo se adapta aquele sistema, né? Pega uma criança um pouco mais agitada, com um pouco mais de energia, ela não consegue ficar sentada numa cadeira, é uma tortura, né? E nem deveria, hein? Pois é. Então, mas o pessoal fala, né? Isso é coisa de menino. Nem sempre. A minha mais velha, eu era chamada na escola toda semana. Porque a gente tratava a desobediência e tudo mais, mas era uma energia, uma vontade de ver o mundo, conhecer o mundo, olhar a beleza do céu, a beleza das árvores, dos insetos. Então, é uma curiosidade que eu falei, estamos matando, né? Só que ainda levou muitos anos, aí nós, em determinado momento, precisamos colocar os 3 em escola pública. E ali, meu marido foi convencido de uma tal forma que ele não deixou terminar o ano dos menores. Então, ele falou, era maio, ele falou, olha, nós vamos tirar da escola agora. E você vai começar a homeschool. Eu já tinha comprado livros, eu já estava lendo, eu já tinha me decidido, inclusive, pela educação clássica. Então, foi assim o meu... Foi assim que vocês entraram. Meu mundo homeschool. Mas é uma coisa interessante aqui. Minha filha, ela já tinha 14 anos na época. Ela, eu precisei esperar terminar o ano escolar, porque senão eu ia acabar atraindo atenção desnecessária para minha família, que eu não queria. E aí, a gente começou, mas eu fui. Ela é convicta do homeschool, né? Isso é muito legal. E aí, ela foi cuidar de umas crianças lá dentro do Palavra da Vida. Ia ter uma reunião da PIB, inclusive. Nessa época, vocês já estavam em Atibaia? Já estávamos em Atibaia. Aí, perguntaram para ela, onde você estuda? Em casa. Aí, viraram para ela. Você é missionária? O que você perguntou pra mim? Não. Seus avós eram missionários? Você é americana? Ela falou, não. E aí, as pessoas começaram porque eu comecei, não tinha ninguém lá em Atibaia. Tinha os americanos, um ou outro que eu nem conhecia. A minha família era sozinha. E as pessoas começaram a vir. Mas o pessoal acha muito que é coisa de americano. Não é, não. Não é, não. Aí você falou que tem uns 6 anos que isso aconteceu, né? Tem. Mas aí depois... vocês foram orando. E como é que vocês descobriram Classical Conversations? Daiane, você não fez Classical Conversations na época, porque quando você educou seus filhos não existia. Sim. Então conta um pouquinho pra gente a história do Classical Conversations, para depois a gente saber como é que Deus trouxe pro Brasil. Como é que é essa história? O que é isso? Foi interessante, porque quando a gente começou com esse sonho de uma forma, não trazer para cá, mas de fazer algumas parcerias com editoras americanos, o nosso sonho era poupar o povo brasileiro de tentar engatinhar em tudo, porque já tinha currículos bem desenvolvidos com cosmovisão cristã. Então, meu filho, Nicolas, ele falou, mãe, vamos atrás de currículos bem conservadores e bem com cosmovisão cristã mesmo, de boa qualidade. Então, a gente foi pesquisando, conhecendo as editoras
E, na verdade, a gente começou com Veritas Press. Eu me lembro que nós traduzimos o primeiro livro, eu recebi em casa, eu estava tão emocionada. Depois de muita luta para revisar, tirar os erros, e eu abri o primeiro livro, abri a capa, impresso nos Estados Unidos. O tradutor tinha traduzido pela letra. Mas foi impresso aqui no Brasil. Então Senhor, como a gente precisa de ajuda. Mas logo ali, então, o Nicholas entrou em contato com o Classical Conversations e eles atenderam na hora. E a gente foi, na verdade, eu levei a Renata comigo, a Gaba, e a Camila, que trabalha na área financeira. Para quem está nos ouvindo, são pessoas que trabalham diretamente com Classical Conversations aqui no Brasil, são da liderança. E a Daiane está tendo essa liberdade de falar Renata, porque são amigos queridos, né? Sim. Eu os conheço muito bem. Mas para quem está nos ouvindo, vocês são pessoas que estão na liderança do Classical Conversations aqui no Brasil. Sim. E eu posso só dizer que Deus trouxe a gente para trabalhar juntos. Eu vejo que é uma obra do Senhor. Por que ele escolheu Classical Conversations? Não sei. Porque tem outros currículos também que são bons. Mas, por uma razão, eu acho que pelo fato que aqui no Brasil a comunidade é muito importante. O convívio com pessoas é muito importante. A gente começou a entrar neste rumo. Mas eu queria dizer alguma coisa. Muitas pessoas já falaram comigo, funcionou para você porque você é americana. Mas eu vou dizer, isso não é verdade. Não. Eu estou vendo a dedicação dos brasileiros, a consciência de querer participar na educação dos seus filhos, a convicção que Deus nos deu essa responsabilidade. Então, eu recuso acreditar que é coisa americana, brasileiro, não é. Eu estive em Portugal recentemente e conheci no treinamento que a gente dá, que o Prega a Palavra, eu sou responsável pelo Prega a Palavra em Lisboa. E eu conheci 2 famílias que são do Classical Conversations de Lisboa. Sim, super empolgados. E quando eu falei, nós também somos, eles, que legal! Sim. Lá ainda é muito pequenininho, né? Mas ou seja, tem americanos, tem brasileiros, tem portugueses. Estão em muitos países, na verdade. Sim. E o que eu queria encorajar quem está ouvindo é que não é um currículo americano. O que a gente está fazendo é adaptar para o contexto brasileiro. Então, os princípios básicos, o cosmovisão cristão fica, mas a adaptação para os livros clássicos do Brasil, a história do Brasil, por mim, eu acho que estamos seguindo o ramo correto para preparar os nossos jovens, crianças, num bom caminho. Então, vamos um pouquinho para trás de novo, porque sempre quando falo algumas coisas, eu falo, então vou dar um pouquinho para trás para a gente continuar. Porque a gente está falando sobre Classical Conversations. Então, quem, de repente, está me ouvindo e não fala inglês, né? Fala assim, esse cara é chato, fica falando tudo em inglês. Traduzindo eu até fiz questão. Quando a gente decidiu ficar com Classical Conversations, eu com um pé atrás. Mas a equipe, que era tudo brasileira, elas insistiram. É porque, fazendo um parênteses aqui, dos meus muitos parênteses, o pessoal reclama de Classical Conversations, mas é o mesmo pessoal que chega na igreja e fala assim, a igreja tal, o Ministério Infantil chama Kids. Sim. Né? Eu não entendo essa coisa. E aí entra no iFood e pede um hot dog. Então, no Brasil, a gente está muito acostumado a usar várias palavras e expressões. Sim. Mas como o pessoal ainda está conhecendo, né? Classical Conversation seria quase que ao pé da letra dizer conversas clássicas. Agora, essa parte do clássico precisa também ficar um pouquinho claro, né? Eu estou aprendendo isso tudo, por isso que eu estou assim, super aguçado com essas coisas. Mas o que é educação clássica? André, ajuda a gente nisso daí. O que é educação clássica? Educação clássica é que ela ouve música clássica, né? Porque a palavra clássica é usada para tudo, até para jogo de futebol, né? Sim, clássico é clássico e vice-versa. Então,
educação clássica. O que é educação clássica? Então, a gente tem que pensar na qual a definição das palavras, né? Qual é a definição de educação? Existem dezenas de definições de educação, mas uma que a gente gosta de usar é que é a transmissão de humanidade, do que nos torna humanos de geração a geração. E o que é clássico é aquilo que é perene, que foi provado pelo tempo. Então, qual é essa educação clássica? É a educação que sempre aconteceu. Se a gente pegar lá Deuteronômio 6, quando Deus ordenava ao povo a inculcar nos seus filhos, o que é inculcar? Inculcar é memorizar. Então, essa educação clássica foi a educação que, se a gente pegar o povo judeu, eles sempre praticaram. Os gregos sistematizaram, depois da Idade Média, eles fizeram algumas adaptações e é mais ou menos essa que nós usamos. Mas qual é o básico? Memorização. Existe um core, um centro de conhecimentos que precisam ser memorizados. Uhum. Você não tem como saber tudo de tudo. Então, você precisa escolher o que é essencial, o que é central. Então, isso é educação clássica. Então, isso nós vamos memorizar. Em cima dessa memorização, nós vamos discutir ideias dialeticamente, né? Logicamente. Então, nós vamos estudar lógica formal. E aí, nós vamos chegar num ponto em que esse adolescente, quase jovem, ele pode ensinar outros. Então, é exatamente uma educação, se a gente for ver, muito bíblica. Você memoriza. Depois você conversa, você explica para o seu filho o que é e ele vai estar apto a ensinar as próximas gerações. Uhum, fantástico. É isso. E, na verdade, é uma maneira de aprender com a natureza. Sim. É porque uma criança recém-nascida, ela é como um esponja que absorve tudo. Então, a criança... é totalmente normal falar, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E depois, por que isso? Por que isso? Por que assado? Então, é uma aprendizado que segue a naturalidade da criança, do jeito que Deus nos criou. Uhum. E uma vez que entende as palavras, definições, e começa a perguntar por quê, vai... amadurecendo no raciocínio. Por que eu penso assim? E depois, sabendo como comunicar, como interagir com outras pessoas para convencer as pessoas da verdade. Então, eu acho fantástico, porque não é um trabalho tão árduo. Uhum. Você vai seguindo a natureza do jeito que Deus nos criou. Em Deuteronômio falou, quando você senta, quando você deita, quando você come, você está ensinando seu filho. Uhum. Então, não é enviar meu filho para outra pessoa que é um expert para ensinar. Nós somos capazes, Deus nos capacitou para ensinar nossos próprios filhos. Fantástico. Agora, além de clássico, é cristão. Primeiro. Então, porque são 3 Cs, não é? Clássico, cristão e comunidade. Clássico, cristão e comunidade. Então, falamos de clássico. Vamos para cristão. Qual a diferença de um ensino clássico cristão? Existem ensinos clássicos que não são cristãos? Sim. Sim. E por que a gente tem que caminhar, então, para um cristão? Qual é a diferença desse cristão? Olha, a gente acredita que Deus está no centro de tudo. Uhum. Que é Ele que inventou essa ideia de matemática. Ele valoriza a história. É Ele que criou as estrelas. Então, tudo está interligado. A gente não vai para estudar história e depois você fecha aquela porta e você vai para estudar a biologia. Não, tudo está interligado. E com Deus no centro. Porque se você está aprendendo sem Deus, você, na verdade, você entra com muitas lacunas. Porque você não aprecia como Deus colocou tudo juntos. Uhum. Então, a gente começa com Deus... E ele não é... o que é diferente do Classical Conversations, ou
do homeschooling, que tem cosmovisão cristã, assim, é que você não só insere uma aula sobre a Bíblia. Você encontra Deus em cada matéria. Certo. Então, por exemplo, quando as crianças estão estudando biologia, elas estão vendo o que Deus criou. Sim. Né? E vendo a mão de Deus, o poder de Deus em fazer todas as coisas. E como todas as coisas fazem sentido à luz das Escrituras. Sim. Diferente, por exemplo, eu fui criado numa escola chamada confessional. E o que tinha é cada matéria de um jeito, e tinha uma matéria por semana que era de religião. Né? Aí ensinava a Bíblia e tal, que isso aqui, mais ou menos, né? Mas, então, o Classical Conversation, ele não é cristão porque tem uma devocional no começo. Não. Né? É porque tem todas as matérias à luz da criação. Tem uma referência, acho que é boa, é que a visão reformada de ensino é assim, tanto é que algumas universidades na Europa pós-reforma foram criadas onde o curso de teologia, a escola de teologia estava literalmente no centro do campus e todas as outras escolas ao redor. Interessante. Porque a formação do cristão, ela é formação para a glória de Deus. Sim. Né? Tem o slogan do Classical Conversations, é esse mesmo, não é mesmo, Andréia? Sim, conhecer a Deus e torná-lo conhecido, né? Então, através... Romanos, né, diz pra gente que a criação, ela mostra pra gente o Senhor. Então, a gente não pode estudar a criação, estudar biologia, estudar química, física, matemática. A linguagem é a criação de Deus. Então, a gente tem que estudar essa criação de Deus da forma como Ele fez, né? Não de uma forma humanista, né? Então, essa é toda a diferença. A forma humanista é aquela que vai colocar o homem como o centro de todas as coisas. O homem, o seu raciocínio. Então, assim, mas o que Deus diz sobre aquilo? Por exemplo, como é que você estuda biologia sem voltar para Salmos e falar a forma maravilhosa, estupenda como Deus nos criou? Entendeu? Não tem, assim, o olho. Se você for estudar o olho na biologia, ele é altamente complexo. Inclusive, ele era um ponto nevrálgico para Darwin. Porque como é que o olho chegou a esse nível de perfeição em processos aleatórios? Era uma incógnita. As asas dos bichos. Então, assim, nisso tudo a gente vê, foi criado, foi desenhado pelo Senhor. E a gente, quando você estuda dessa forma, é apaixonante. Deixa de ser uma matéria para você acertar um xizinho no vestibular. Se torna uma coisa, você passa mal, Senhor, porque é muito lindo. E assim são todas as coisas, né? E outra coisa que a gente quer destacar é que não é o passar o conteúdo, todo o conteúdo que a criança vai precisar. E às vezes eu brinco, mas é verdade, eu tenho 5 filhos. Eu tenho o primeiro, que é doutorado em teologia, o segundo, que é engenheiro, o terceiro, que é médico, o quarto é músico e a quinta é conselheira bíblica. Se eu soubesse naquela época que eu vou ter um doutor em teologia, a tendência é pensar, então eu tenho que saber tudo sobre teologia para ensiná-lo. E depois, o engenheiro, como é que eu vou ensinar o meu filho para ser engenheiro? Eu não sei tudo de matemática, né? E o médico, agora eu tenho que aumentar o meu entendimento para ensinar meu filho. E o músico, sabe? Mas eu descobri que não é o passar de conteúdo, tanto quanto o amor de estudar, o gostar de entender o que Deus tem feito. E uma vez que os filhos têm este desejo de estudar e o know-how, saber estudar, a habilidade, know-how, conhecimento, habilidade de estudar por si mesmo, não tem fim, não tem fim. O que precisam para cumprir o que Deus quer nas vidas deles, eles vão ter a capacidade de aprender.
Então, isso também vai ser uma grande diferença entre aquilo que a gente chama de educação clássica para a educação moderna, né? A educação moderna é muito baseada em conteúdo, em passar conteúdo, conteúdo. E na educação, e sempre com os experts, né? Então, a cada fase da vida tem que ter alguém que já foi bem informado para ensinar da infância, na adolescência, juventude, universidade, assim vai. E na educação clássica, você está dando muito mais uma estrutura de ensino, amor pelo ensino e capacitando as crianças ainda a se tornarem, muito em breve, autodidatas. Sim, né? exatamente. Um exemplo que a gente tem, e aí eu sei que vocês conhecem muito bem, que é o pessoal da Biblioteca Monteiro, né? Que são lá da Piba também, né? E as meninas... Nossos amigos. E a gente segue eles, a gente conhece muito bem também, são amigos nossos, e a gente segue eles no Instagram e tal, e é fascinante ver como as crianças, elas leem muito mais do que eu já li nessa vida. Exatamente. Todo ano a lista de leitura, e como elas não só leem, mas elas compreendem com perfeição aquilo que elas leem, como elas absorvem, como aquilo faz diferença. E uma das coisas que eu amo no ensino clássico, né, principalmente no currículo do Classical Conversations, é essa mentalidade do que nós não estamos preocupados com qual é a profissão que os nossos filhos vão ter. Mas é na formação da identidade, do caráter deles, né? Como isso é importante. Uma das coisas que a gente tem também, a gente falou de 3 Cs, né? O último é comunidade. Daiane, qual a importância desse último C? Comunidade. Olha, Classical Conversations não é a igreja, mas é feito pelas pessoas que fazem parte da igreja. Na maior... Uma parte delas. Sim. Deus criou comunidade, criou a família. Faz parte do sistema dele de não andar sozinho. Então, quando a gente fala em comunidade, é juntar pessoas que têm o mesmo alvo, os mesmos desejos, as mesmas preocupações, para você não andar sozinho. Então, não é que a gente junta todas as famílias para todos os dias. Mas o que a gente tem é um dia por semana, durante 24 semanas do ano, ou no caso do Challenge é 30, hein? 30. Que você junta as famílias que estão naquela região para compartilhar, para encorajar os pais, para dar oportunidade para as crianças se apresentar, para que eles possam sentir bem na vontade, na comunicação. A gente tem tutores que facilitam, que modelam como funciona em casa para tirar um pouco daquela insegurança. Mas olha, eu fico emocionada quando chega no final do ano e eles apresentam o que aconteceu durante o ano, para ver como os laços de amizade estão fortalecidos, como as crianças não andam sozinhos. Este mito é que homeschooling é isolado, não que não tem tem socialização. Olha... Essa é a pergunta, a primeira pergunta, né? Seu filho não vai para a escola? Não. E a socialização? Eu acho melhor que nada. Mas interessante, Taiane, porque, veja, os meus amigos da vida toda, sempre tive amigos na escola, tal, mas os amigos para a vida toda, são os meus melhores amigos até hoje, são os da igreja. Sim. São os da igreja. Porque a gente viveu como família. O nosso, entre aspas, dia de comunidade é o domingo, né? Sim. A gente vai pra igreja. Então, eu vejo que, ainda que a gente não fala que nós fazemos parte de uma igreja específica, porque todos são bem-vindos, mas é um braço. Sim. É uma extensão da igreja, porque a gente convive juntos. Isso faz parte também de algo muito forte para a nossa convicção teológica, né? Que a igreja local que nós frequentamos, então hoje eu frequento a Igreja Presbiteriana Litorânea em João Pessoa. Né? Você está na Igreja Evangélica do Maracanã e da N da Piba, né? Elas nada mais são do que pequenas representações locais
da verdadeira igreja de Cristo que está espalhado por toda a face da terra. Né? Então, a universalidade da igreja, o que remete à palavra católica, né? A igreja católica, a palavra católica é universal. Sim. Então, o catolicismo da igreja não é um ecumenismo de várias visões doutrinárias, mas é a unidade de todos aqueles que defendem a Cristo, a sua palavra e o nome de Deus. Sim. Então, quando você tem o Classical Conversations, o Classical Conversations, enquanto instituição, não é uma igreja local. Sim. Mas são crentes de várias igrejas locais se reunindo com esse objetivo de educação clássica para os seus filhos. Sim. Né? Isso me fascina muito. E eu gostei de ouvir o que você falou, e eu vou dizer para todo mundo lá em João Pessoa, que a Diane Ellis falou isso. O que eu já digo muitas vezes lá, assim, o Classical Conversations não é igreja. Nós somos crentes, mas essa comunidade aqui é uma comunidade de ensino onde crentes se reúnem para isso. E você falou muito bem, um braço da igreja. Né? André, obviamente, porque a minha família faz parte disso tudo, tal, né? Eu comentei com vocês que minha esposa agora é coordenadora de uma das comunidades em João Pessoa, são 3 comunidades em João Pessoa, para a glória de Deus, mas a gente sabe da estrutura. Então, como é que funciona? São 3 passos diferentes, assim, né, que a gente tem. Primeiro os pequenos, depois um pouquinho mais velhos. Como é que é isso? Como é que são esses passos aí dentro dessa mentalidade do Classical Conversations? Quando a gente fala de educação clássica, a gente remete ao trivium, né? Trivium e quadrivium. Eles não necessariamente vêm um depois do outro, eles acontecem simultaneamente. Mas a criança, como a Daiane falou, ela tem a fase específica da gramática que está dentro do trivium, né? E a gente chama essa fase da gramática de foundations. É a fase que a criança é aquele papagaio. Então, Deus fez a criança prontinha para memorizar. Ela vai memorizar. A questão é o que ela vai memorizar e quem controla o que ela vai memorizar. Então, a gente tem ali o Foundations, que tem um corpo de memorização muito grande. Então, tem de química, como você comentou antes da gente começar, que sua filha pequena está memorizando a tabela periódica. Que absurdo, né? Pois é. Uma menina de 5 anos. Vocês são muito radicais. Que absurdo isso. Eles amam, né? Eles amam. É impressionante como eles amam. Por quê? Porque Deus fez com a capacidade perfeita para isso, né? E aí depois dessa fase gramatical, que é essa apreensão de conteúdo mesmo, de fatos mesmo, isso não é um problema. Para a educação moderna é um problema, né? Mas para a gente sabe que não é, que é bom, né? Faz parte. Vem a parte da dialética, que ali... Então, mas essa parte, então, gramatical foundations, né? Novamente traduzindo aqui ao pé da letra, né? Os fundamentos, isso, né? A fundação. Isso, exatamente. Isso. Para edificação, né? Isso, exatamente. Então, alicerce. Quantos anos... Qual é a faixa etária, mais ou menos? Vai dos 4 até... Assim, vai desde o nascimento, vou combinar, né? Na verdade, vai. Até os seus 12 anos. Isso não significa que depois eles não vão ter que memorizar coisas, porque toda vez que a gente vai aprender algo novo, nós precisamos memorizar aquela nomenclatura nova, né? Então, assim, a memorização, ela faz parte do processo de aprendizagem, né? Mas ela tá muito forte ali nessa idade, que eles têm muita facilidade. Vamos nós tentar memorizar o que eles memorizam. Não. Isso daí, eu já tive um problema no ano passado, que a gente teve um dia com todas as famílias, um almoço, um sábado juntos, né? E numa das atividades, os pais tinham que vir à frente. E aí eles davam muito bom, um tema pra gente falar, ou era torta na cara. E eu ganhei torta na cara, eu confesso. Pois é. Então, aí eles memorizam muito. E depois vem a fase da dialética, que é da lógica, que eles já estão fazendo conexões. Então, eles pegam esses fatos memorizados e começam a fazer conexões. Isso vem antes, isso é consequência. Entendi. É a hora de estudar a língua profundamente, porque a língua depende de lógica, ainda mais a língua portuguesa, que é uma língua flexionada, né? Que tem as suas... uma parte está ligada à outra. Você não entende uma oração subordinada se você não tiver lógica, se você não entender aquilo logicamente. Né? Então, vem a fase do essentials.
né? Mas não significa que o pequeno não está fazendo nenhuma conexão lógica. Não é isso. Significa só que aquela idade ali, a partir dos seus 9, 10 anos, veja que está concomitante com a fase gramatical. A criança desperta para isso, ela tem um clique. Isso é muito claro para a gente que é mãe, né? A criança começa a fazer perguntas. E não somente aquela pergunta do porquê, porque qualquer resposta serve. Não serve mais qualquer resposta. Ela quer uma resposta que faça lógica, que faça sentido para ela, né? Então, aí ela entrou nessa fase, que a gente chama de Essentials Challenge A e B. Né? Aí ela entra na fase da retórica, que é aquela fase de expressão, de poética, que ela quer. Eles precisam se comunicar, eles precisam convencer o outro, ser convencido, que é a fase dos outros challenges. Mas também não significa que a criança pequena não está treinando retórica, né? Porque toda semana no Foundations, eles escolhem um tema que eles vão falar sobre. E toda criança, desde o pequenininho de 4 anos, vai lá na frente de todo mundo, aprende, né? A olhar no olho. E a falar e apresentar. Isso é fantástico, né? Então aí a gente vê tudo acontecendo. Meu nome é Gabriela, eu tenho 6 anos. E hoje eu vou falar sobre o coração. Isso, exatamente. O coração, tal. E no final elas terminam. Alguma pergunta? E eles fazem perguntas. Fazem perguntas mesmo. E é uma coisa que a gente, quando você sai da escola, né, nesse ambiente da educação moderna, as crianças não gostam de escrever, elas não gostam de apresentar nada lá na frente, elas não gostam de se expor. E quando você passa para esse outro tipo de educação, você vê que, na verdade, eles gostam. Eles gostam muito. Então, eu tenho a experiência dos meus filhos, né? Então, o Davi, quando acabou o Foundations, ele ia entrar em férias, gente. Férias, né? A criançada gosta de férias. Ele, na semana seguinte, ele virou assim pra mim. Já sei que eu vou apresentar no Foundations. Eu vou estudar porque eu vou apresentar tal coisa. Eu fiquei quieta. Isso é uma coisa, assim, que é radical. É impactante na minha vida. Porque eu... estava ansioso pelas férias e quando estava chegando no final das férias já criei uma pré-depressão. Vai acabar minhas férias, eu vou voltar para a escola. As minhas meninas, elas ficam perguntando quando vai voltar o CC Day. Tô com saudade do CC Day. Eu quero voltar. Elas ficam empolgadas e já estão separando temas para apresentação. Elas acham aquilo máximo. Então, olha que coisa fantástica. E isso acontece até com as crianças mais tímidas. Aquelas que no começo vão com a mãe lá na frente, que a mãe ajuda. Mas elas terminam achando aquilo tão importante. Você veja... É um treino de retórica, só que é com criança pequena. Então, você veja, isso é educação clássica. Nós compartimentalizamos para ficar mais fácil de trabalhar, mas não quer dizer que tudo não esteja andando junto. É que, na verdade, o currículo vai ser intencionalmente focado primeiro no Foundations, depois no Essentials, depois no Challenge, né? Isso. O que é esse Challenge, Daiane? Challenge, a palavra challenge no português, novamente, tradução aqui para os nossos ouvintes, é desafio. Que fase é essa? O que é isso? Como é que vocês trabalham isso? É o que mais me fascina. Eu estou esperando os meninos chegarem lá. Mas o que é esse challenge? Sim. Olha, é uma culminação, essa palavra existe? Sim. De tudo que foi aprendido antes, de processar como isso vai ser aplicado na minha vida. Como é que o que eu aprendi antes vai me ajudar a viver de uma forma digna diante do Senhor e que vai me ajudar a interagir com as pessoas no meu redor. Então, é um desenvolvimento de caráter. O desafio de não só ter o conhecimento, mas chegar na sabedoria e saber como tomar decisões, de escolher coisas que são bons, que a gente aprende como pensar por si mesmo, não somente ser levado pela onda da sociedade. Então, eu acho que hoje em dia essa é importantíssimo, porque a sociedade quer levar nossos filhos para acreditar e pensar como eles pensam. E nós estamos criando nossos filhos pelo desafio, pelo challenge de pensar por si mesmo. E eu não me lembro, Andrea, das
6 etapas dos temas? Dos temas de desenvolvimento de caráter. Você se lembra, por acaso? O challenge A é autonomia, o B é responsabilidade, é isso. O A são... agora até eu esqueci. São escolhas. Quando você tem escolhas, você tem a responsabilidade, até você assumir liderança, né? Então, esses são os temas. A gente vai crescendo, a gente vai discutindo sobre essas questões. Por exemplo, no Challenge do ano passado, a gente leu Dom Casmurro, né? Dom Casmurro, um livro super famoso aqui no Brasil, um clássico de Machado de Assis, né? Qual é a grande discussão de Dom Casmurro? Você lembra? Eu não lembro. Se Capitu traiu ou não. Capitu traiu ou não Bentinho? E aí, quando você vai numa cosmovisão bíblica, você lê o livro e você fala, esse é o ponto central do livro? Não. O ponto central do livro foi um homem que escolheu viver um ciúme doentio. O ciúme dele era inveja, uma inveja muito grande. Então, qual foi a consequência dessa inveja? O que veio antes dessa inveja? O que levou ele até essa inveja? Quais foram as consequências para a vida dele, para a vida da esposa, para a vida do filho? E aí a gente vai, o que Deus diz sobre a inveja, né? É muito claro, ó, se vocês abrirem inveja amarga no coração de vocês. Então, e olha só o que aconteceu com a vida dele. Não foi exatamente o que Deus disse que aconteceria? Então é isso. A questão central não é se Capitu traiu ou não traiu. Entenderam? Então, assim, é assim que a gente pensa no challenge. Você vai pegar os livros e vamos ver quais foram as atitudes, as escolhas desse personagem. E vamos dizer o que Deus diz sobre isso. O que faz também é interessantíssimo, porque lembrando, né, da minha época de escola, que faz bastante tempo já, né? Faz pelo menos 25 anos. Então imagine. Mas a gente aprendia a ler livros para fazer provas. E você lia um livro e depois você tinha que dizer assim, responda, quem fez isso? Aqueles, você tem múltipla escolha muitas vezes. A diferença desta abordagem é que você está lendo o mesmo livro, para que eles entendam o livro, para que eles processem aquilo, internalizem aquilo e respondam aquilo que está acontecendo. Exatamente. Sim. E como afeta a sua própria vida. Sim. Então, por exemplo, você não precisa, né? A literatura, ela nos traz isso. Você não precisa viver aquilo. A literatura te dá um quadro que você pode analisar as consequências daquele tipo de atitude. Você compara com o que Deus diz e você escolhe, né? Então, nós lemos dezenas de livros assim. A gente leu A Letra Escarlate, que fala sobre adultério. E aí? Né? No começo, os adolescentes, eles ficam... mas o marido, ela estava sozinha, né? Para quem não conhece a história da Letra Escarlate, o marido foi fazer uma viagem para a Inglaterra, ele sumiu e ela acabou tendo um romance ali com o pastor do assentamento cristão nos Estados Unidos e engravidou, né? E então nós vamos discutir o que Deus fala sobre isso. Olhem as consequências. É interessante porque eu tive um adolescente que no começo ele fez a redação dele defendendo a atitude dela. Que ela deveria ter tido esse relacionamento porque afinal de contas ela estava sozinha, o marido desapareceu e ele... Quando chegou no meio, assim, eram acho que 3 semanas de discussão. Chegou no meio da segunda semana, ele pegou a redação dele, jogou fora e escreveu outra. Dizendo que ela não deveria ter feito isso. Que ela deveria ter procurado a liderança da comunidade e ter conversado, né? Então, assim, a gente ajuda eles a pensarem para valer. Não seguirem. E baseado na palavra, nas escrituras. Totalmente. E eu acho que é triste quando... um pai, uma mãe cria seu filho, até no contexto de homeschooling, e chega naquela idade, eu não dou conta de ensinar biologia, de ensinar as coisas mais químicas. As matérias mais específicas. E vão entregando o filho para o sistema que não é cristão, hein? E é como você vai fazer um bolo. E você pegou todos os ingredientes na área de gramática, Tem o açúcar, o óleo, todos os ingredientes. Depois você entra naquela fase de essentials e você está vendo como misturar, como medir, como processar. E você assou o bolo. E agora você não vai comer.
Porque não dou conta. O challenge é o momento, na verdade, mais gostoso. Porque os adolescentes estão aprendendo que eles têm as condições. Porque tem o Deus já com eles, o Espírito Santo ensinando e estão aprendendo como comunicar isso de uma forma convincente, hein? Sim, sabe? Muito, muito, muito bom. Sim. Uma das coisas que a gente sempre marca, é que quando a gente tem os encontros das comunidades por região, né, todo fim de ano, né, chamado Praticum, né, é onde os pais vão ser orientados novamente, a gente tem treinamento, sempre reciclando aquilo, né, que a gente está fazendo, e normalmente tem um testemunho de uma família e de uma das crianças da comunidade, né. Então, nos últimos 2 anos que eu participei, sempre são meninas que estão no challenge, né? E você fica emocionante, assim... Emocionante. Como é que uma menina de 13, 14 anos fala tão bem? Se expressa tão bem? E como essas meninas, né? Na minha experiência, que os práticos foram meninas que falaram. Elas argumentam tão bem a respeito da fé delas, conhecendo todas as coisas, e outra, não, mas quem não estuda biologia, quer dizer, não, gente, a meninada estuda latim, o negócio é alto nível, e elas têm conhecimento de todas as matérias que são necessárias para até mesmo fazer provas, para fazer vestibular, etc., ingressar à universidade, mas tem um coração de fortes convicções para olhar pela lente das Escrituras para tudo que está à volta deles. E isso aos 13, 14, 15 anos. Eu acho que com 15 anos eu mal sabia jogar videogame. Né? Tipo, é muito transformador isso. Isso causa um impacto muito grande. Bom, a gente está falando assim bem corrido, en passant sobre todas essas coisas, né? A gente depois vocês podiam voltar para a gente falar só sobre Foundation, só sobre Essential, só sobre Challenge. Ia ser fascinante. Vamos marcando. Na próxima a gente já deixa agendado. Mas eu queria algumas instruções para quem está nos ouvindo. Estou ouvindo. Ok, isso é só lá em Atibaia? Como fazer isso? Como é que eu procuro? Como é que eu conheço mais? Como é que eu posso participar? Então, vamos lá, vamos começar por isso. Daiane, só em Atibaia, isso é uma coisa só para vocês? É só para os americanos em Atibaia? Né? De jeito nenhum. Eu acho que quando eu conversei na semana passada com Renata, só Acre e mais um estado que não tem Classical Conversations. Está em todos os outros estados. Agora, as pessoas estão chegando, falando, então, como eu posso se inscrever? Na verdade, há uma grande responsabilidade neste momento pelos pais que têm interesse, porque a comunidade abre aonde tem pais. A gente não entra num local e começa Classical Conversations e convida as pessoas para entrarem. Os pais se juntam. Isso é diferente demais, por exemplo, de uma escola. É como se você fosse chegar numa cidade e aí as pessoas viessem se inscrever para se servir daquilo. Sim. Então, a iniciativa, na verdade, é dos pais que querem, que procuram e se capacitam, são treinados para exercer isso na sua casa e na sua cidade. Então, começando com 3 famílias... Você vai começando a programação e é impressionante, não é, André? O número mínimo é 3 famílias. Eu não sei se essa regra está no mundo inteiro, mas a gente instituiu isso aqui para não desestimular as famílias. Porque se você começasse com uma família e você fica desanimada, a comunidade fica só com sua família, é muito fácil de desistir. Mas com 3 famílias você começa e as famílias vão conhecendo, hein? Você vai compartilhando, os filhos compartilham muito e as famílias vão se juntando e crescem. Tem um amigo muito querido que eles vão começar agora esse ano em
em Varginha, no interior de Minas Gerais. Olha só. E são 3 famílias. Cada família tem um filho só, por enquanto. Então, são só 3 crianças. Não, mas são 3 famílias, porque no dia da comunidade todo mundo se junta, tá? Eles trabalham juntos. E, na verdade, o dia da comunidade não é para as crianças. É para os pais. Para ser orientados. E, claro, que os filhos têm o benefício. Tem que estar lá para mostrar. Mas o dia da comunidade é para os pais, as mães serem encorajados. Então, uma das coisas que acho que é legal também lembrar, Andréia, é como é que funciona isso? Porque a gente vai lá e contrata tutoras e deixa as nossas crianças lá e vai embora, né? Vai fazer a unha. Não, eu vou fazer a unha em João Pessoa, eu vou pra praia, né? Não, uma coisa importantíssima é que não existe educação domiciliar sem o envolvimento direto dos pais. Então, os pais precisam tomar essa decisão, conversar, orar. Os 2 pais, o pai e mãe, tem que estar totalmente de acordo, né? E aí, eles resolvem que vão entrar no CICI, no sistema do CICI. Então, é obrigatório que a mãe ou o pai esteja junto com a criança. Foundations, Essentials. Geralmente, a mãe é que está lá ajudando. E uma dessas mães ou desses pais, ele vai se voluntariar e vai ser o tutor. E aí, nós do CICI, nós vamos treiná-lo para que ele seja tutor. Mas é sempre um pai e uma mãe. Eu sou pedagoga, eu quero ser tutora do CICI. Mas não tenho filhos. Não tem como. Tem que ter filhos. E tem um propósito nisso. Tem. Porque os pais têm que entender que são capazes. Sim. Você não tem que ter mestrado, doutorado, até bacharel para ensinar seus filhos. Deus nos capacita. Sim. Sem dúvida. E uma das outras coisas que é interessante, pelo menos a gente vive isso na nossa comunidade, eu nem sei se é uma regra do CICI, mas sempre são pais, mães e pais que são tutores. Então, eu estou com meus filhos em idade de Foundations. Então, eu ainda não serei tutor em Essentials, né? Tá, às vezes, a gente pode ajudar por causa da necessidade, mas eu fico pensando, não, tem um momento do Essentials, tem um momento do Challenge. Sim. Né? Sempre os pais daqueles filhos que estão ali são voluntários para ensinar no dia da comunidade também. Por que isso? Você pega o exemplo do Essentials, por exemplo, né? Como que uma pessoa que não participa do dia a dia da criança aprendendo vai ser um bom tutor de Essentials? Se ele não vivencia as dificuldades, se ele não vivencia a dificuldade da escrita de um texto, por exemplo, que a gente tem toda uma metodologia para escrever o texto. Então, ele precisa vivenciar isso em casa com os filhos dele para que ele consiga ajudar as outras mães, consiga ajudar as crianças, né? Então, por isso é essa necessidade. O challenge, a gente ainda, se for um pai da comunidade, tudo bem, mas também existe essa questão. O pai que não vivencia durante a semana, ele tem dificuldade de ver como é que se estuda isso. E até porque o tutor, ele não é um professor, né? Ele é um pai que se voluntaria de estudar antes, de preparar o material. E é interessante, né? A gente fala isso como se fosse uma coisa muito distinta, muito forte. Você falou sobre capacitação. Quantos são os professores e professoras de escola bíblica dominical nas nossas igrejas ao redor do país que não são formados em teologia, que não foram fazer mestrado, doutorado, mas recebem um material, estudam aquele material, estudam a Bíblia, têm a sua formação de vida na igreja e passam aquilo. Mas, Andréia, Bíblia é fácil, né? Biologia é muito mais difícil. Mas aí que tá, né? Quando você tem a necessidade do seu filho... Eu fui ser tutora de Challenge porque eu tinha necessidade da minha filha. Você tem a necessidade. O que você vai fazer? Sentar e chorar? Não. Você é um pai e uma mãe homeschooler. Você vai fazer o que precisa ser feito. Você vai estudar. Se você não sabe tudo daquele assunto, você vai... Nunca a gente vai saber tudo. Mas você precisa saber o mínimo. Você vai sentar, você vai ler, você vai fazer os exercícios, você vai procurar alguém que sabe mais que você, vai procurar uma aula, você vai dar um jeito. E o diferencial do Challenge é o seguinte: eu, como tutora de Challenge, eu não vou ensinar tudo. A criança vai estudar durante a semana.
junto comigo. Eu estou estudando e ela também. E nós vamos trazer para o dia de comunidade aquilo que foi estudado. E eu vou direcionar essas conversas, pontuar alguma coisa que eles não prestaram atenção. Mas assim, eles não vão como passarinho, que a mãe passarinha mastiga e coloca na boca do passarinho assim, não. E é a grande diferença, porque pensa numa criança de escola. Eu tive crianças que... Minha filha mais velha foi até os 14 anos para a escola. Como funciona? Eles abrem a boca, o professor mastiga e coloca lá e a gente não tem nem a garantia que tudo entrou, né? A maioria, porque eles viajam, a maioria foi para fora. No challenge, não. É diferente. A postura frente ao estudo, ela é diferente. Você estuda antes e você traz para o dia de comunidade. Então, o tutor, ele não é aquela pessoa que vai ter todas as respostas. Mas ele sabe como conduzir aquela turma. Porque a gente aprende isso até com... eu sempre vou lembrar das minhas experiências com as crianças pequenas. Minhas filhas fazem muitas perguntas que eu não sei responder. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso dizer, não sei, ponto final. Sim. Eu posso dizer, não é hora de você aprender, isso não faz diferença. Ou eu posso dizer, tá aí, minha filha, não sei, vamos anotar? Aí a gente anota num cantinho e fala assim, vamos pesquisar isso junto? Vamos ver, vamos aprender? Sim. Aí, às vezes, elas me trazem as respostas. Sim. Minhas filhas me ensinam muitas coisas. Sim. Eu sou responsável por ensiná-los caráter, comunhão com Deus, vida de piedade e tal. Mas existem várias informações que as crianças trazem. A minha filha chegou com um desenho lindo e era um passarinho de peito amarelo e é o Ney. Eu nunca tinha ouvido falar desse Ney. Sim. Mas ela sabia. Ela sabia, ela aprendeu nos sons da criação. Né? Então, tipo assim, eu fiquei, ok, que legal. E elas vão aprendendo e vão ensinando pra gente. Sempre lembrando que o tutor no dia da comunidade não é o professor. Quem é o professor são os pais. Sim. Então, vamos supor que o tutor tem uma crença que você é diferente do seu. Você nem tem que preocupar tanto, porque quem ensina são os pais. Sim. Ótimo. Como é que eu posso saber mais sobre o Classical Conversations? Site, Instagram e etc. Tal. Como é que é, Daiane? Onde eu descubro mais essas coisas? Tem no site classicalconversations.com.br, que é o novo site que deveria entrar no ar hoje. Então, espero que esteja lá. E também nós temos o site de classicalpress.com.br, que tem todos os materiais que são disponíveis para os pais. No Classical Conversations, no site, tem o contato de todas as SAs do Brasil inteiro. Então, o que é uma SA? Uma supervisora diária. Ah, tá. Porque você fala SA, aí o pessoal, Sociedade Anônima. Não. Supervisora diária. Eu sou a supervisora diária junto com a Ana Carolina daqui do estado de São Paulo. Então, se você entrar lá no site, você mora, sei lá, em João Pessoa, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, sei lá, em Porto Alegre lá. Então, você vai ter a SA de lá, você entra em contato com ela por e-mail e ela vai te direcionar para a comunidade mais próxima. Ou, se não tiver comunidade, ela vai conversar com você para ver se tem mais famílias, para até fazer reunião de informação, que a gente explica melhor o CC, né? E é assim, esse caminho que a família chega até a gente. Sim. E um livro muito interessante para quem quer saber mais sobre o CC é o Educação Clássica Cristã Acessível a Todos, que está lá no Classical Press. Ele vai explicar a educação clássica. Do Classical Press, né? Ele vai explicar a educação clássica cristã dentro do CC. Tem um outro livro que é da Trinitas, que acho que é da fundadora do Classical Conversations. Como é que eu... da Lee Borton. Lee Borton. O Essencial. Sim. Chamou O Essencial? O Essencial. É sobre o Foundations, mas ele chama O Essencial. Sim. Tá. E também vai sair este ano os outros dois que fazem parte deste livro, mesmo, de uma forma. O The Conversation e a questão. The Question. Sim. E aí eles vão sair por qual editora esses? Com o Classical Press. Com Classical Press. Sim. Ok. Fantástico. Então tem a Classical Press, que as pessoas podem procurar. Eu sei que tem muito material muito bom que a Trinitas tem publicado na área de educação clássica e tal. Então, para as pessoas também se informarem melhor, né? Conhecer melhor. E se você não encontrar uma comunidade no seu estado, na sua cidade, não fica desanimada. Procure informações, porque não é segredo de como você pode
começar uma comunidade. E você vai abençoar outras famílias por ter essa iniciativa de começar um grupo lá. Ótimo, fantástico. Gente, conversa boa, voa e voou. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Daiane, muito obrigado por ter vindo. Privilégio ter você aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. Por nada. Voltarei, vou convidar outras vezes. André, muito obrigado também pela sua participação conosco, sua presença aqui, como foi abençoador para todos nós. Bom, o prazer foi meu. Ótimo. E obviamente que eu quero agradecer a você que participou conosco, ouviu e está acompanhando essa conversa durante todo esse tempo. Tenho certeza que pode ser muito útil para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, especialmente para a formação dos seus filhos, para que eles possam conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Muito obrigado por estar conosco. Você está nos ouvindo aí nas principais plataformas de streaming? Acesse também o nosso site, que é o www.teomedia.com. Baixe o aplicativo, a nossa plataforma, o Teomedia, e lá você vai ter todo esse conteúdo em áudio e vídeo, né? Nós somos um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Muito obrigado por ouvir o nosso programa. Compartilhe com seus amigos, continue conosco e até a próxima semana. Que Deus possa te abençoar muito.